Na nossa vida, nós devemos viver em santidade e devoção. Santidade não significa que vamos ser perfeitos, mas sim a gente procurar a se mantermos seguindo e fazendo com que a palavra do Senhor nos manda. Procurando amar o nosso próximo, procurando lutar contra o pecado. Então, assim, procurando ter uma vida com o Senhor, uma vida com que o Senhor nos alegra em nós. Porque nós nunca vamos ser totalmente santos, nós nunca vamos ser totalmente perfeitos, mas a gente deve procurar ter uma vida que possa alegrar o Senhor, uma vida que a gente possa amar mais o nosso próximo, uma vida que a gente possa fazer as coisas com que a palavra do Senhor nos ordena. E isso é viver, sabe, sem procurar viver na santidade. A palavra santidade significa a gente se separar ou renunciar de algo que nos faz mal. Ou seja, quando a gente está vivendo, quando a gente procura viver na santidade, é quando a gente precisa lutar contra o pecado, a gente precisa lutar contra o ódio pelas pessoas, a gente precisa lutar contra várias coisas da nossa vida. Então, viver em santidade não significa sermos totalmente perfeitos, mas viver na santidade significa o quê? Nós procurarmos ter uma vida, dependente no Senhor, ter uma vida que alegra o Senhor, que agrada a Ele. Então, viver em santidade significa isso. E devoção é quando a gente precisa o quê? A gente precisa cada vez mais dedicar a nossa vida ao Senhor. A gente precisa dedicar um tempo ao Senhor. A gente precisa ter uma vida com que o Senhor esteja relacionado a tudo. Em tudo que a gente for fazer, a gente pensa, será que isso alegra o Senhor? Será que isso faz sentido eu fazer? Então, a gente precisa o quê? Ter uma vida de devoção e ter uma vida de santidade. Então, a gente precisa ter essas coisas na nossa vida. A gente precisa, por mais que a gente às vezes não esteja com vontade. Tem dias que a gente não tem vontade de ler um pouco a Bíblia. Ou às vezes parece que você tem que se esforçar muito para conseguir orar, às vezes 10 minutos. Mas é isso que a gente precisa sempre procurar se dedicar a, sabe, tentar sempre progredir no Senhor, procurar ter uma vida mais de oração, procurar ler mais a palavra do Senhor. E é isso, ter uma vida em devoção. Então a gente precisa ter isso em nós. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11, diz assim: visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus e já antecipando a sua vinda. Bom, nesse trecho aqui do segundo livro de Pedro, está falando sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. E para a gente primeiro começar aqui a entender, a gente tem que saber que a gente não sabe nem o dia e a hora que o Senhor virá, porque a palavra do Senhor fala que a vinda do Senhor Jesus Cristo será como um ladrão, que a gente não sabe nem o dia e nem a hora que o Senhor virá. Porém, é claro que quando Jesus estiver vindo, haverá sinais. Mas a gente também tem que ter em mente do que? Independente da hora ou da hora que o Senhor Jesus virá, a gente precisa ter uma vida caracterizada por devoção e santidade, como diz ali. Então, independente da hora em que o Senhor virá, quando a gente estiver aqui vivendo, independente do dia em que o Senhor vier, a gente precisa estar o quê? Sempre tentando viver uma vida em santidade e devoção, porque a gente não sabe qual vai ser o último dia, qual vai ser o nosso último minuto, nosso último segundo. Por exemplo, eu não sei se eu vou amanhã acordar bem, eu não sei se amanhã vai ser o meu último dia de vida. Então, a gente deve o quê? Sempre procurar ter uma vida em que agrade ao Senhor, ter uma vida em devoção ao Senhor, procurar sempre orar mais, procurar, ter uma vida em que agrade ao Senhor. Então, ali está falando sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas quando, independente do dia e da hora em que o Senhor vier, a gente precisa estar vivendo uma vida em que agrade ao Senhor. Por mais que seja difícil, por mais que às vezes a gente tenha que lutar contra várias coisas, a gente precisa estar vivendo uma vida em que agrade ao Senhor. E como eu falei pra vocês, viver em santidade a gente muitas vezes tendo que lutar contra o pecado, muitas vezes tem que estar lutando contra os nossos próprios ódios, contra o nosso próprio ego, com a vaidade, contra o ódio pelas pessoas. Então, viver na santidade não significa ser santo, mas sim procurar
né, a santidade, que é o Senhor, procurar ter o quê? Uma vida em devoção ao Senhor, procurar ter uma vida em que agrade ao Senhor. Então, isso é viver na santidade. E ter uma vida em devoção, que se é assim, ó, se você ora 1 minuto, você procura ler o quê? 2 minutos. Se você ora 3 minutos, procura sempre estar o quê? Progredindo. Uma coisa que a gente está sempre atento é que nós não somos salvos pelos nossos próprios atos, mas sim pela graça do Senhor, que é um favor imerecido, porque a gente não merecia isso, mas pelo o favor, não, pela graça que o Senhor teve por nós, a gente pode ser salvo. Porque se fosse pelos nossos próprios atos, eu acho que eu não conseguiria, assim, ir pro céu, né? Então, por mais que a gente tenha os nossos erros, os nossos pecados, nós não somos salvos pelos nossos próprios atos, mas sim pela graça do Senhor, que é um favor imerecido. Mas é claro, imerecido. Mas é claro que a gente tem que ter o quê? Em consciência que, independente se a gente não é salvo pelo... Não é independente. Mesmo que a gente não for salvo pelos nossos próprios atos, a gente precisa ter uma vida em que agrade ao Senhor. Porque não adianta a gente falar que a gente é crente, mas a gente continua fazendo os nossos próprios erros, procurando sempre fazer as coisas que a gente fazia no passado. Mas ter uma vida em santidade é a gente se renunciar, é a gente procurar não fazer os mesmos erros que a gente fazia quando a gente não conheceu o Senhor. Então a gente precisa ter uma vida em santidade e devoção, porque a gente não sabe o dia e nem a vinda do Senhor Jesus Cristo, e nem a gente sabe qual vai ser o nosso último dia da nossa vida. Então a gente precisa o quê? Estar sempre atento ao Senhor. Por mais que a gente tivesse o nosso momento de fraqueza, ao nosso momento que parece que a gente não está muito bem com o Senhor, procura sempre estar atento e sempre procura estar, procurando, ter mais o Senhor na sua vida. Porque a nossa vida não vai ser perfeita, mas a gente precisa sempre estar procurando ao Senhor. E se às vezes você cair numa coisa, pecar, a gente tem consciência que quando a gente faz uma coisa errada, não é você se afastando do Senhor que vai fazer com que você consiga superar tudo isso. Porque quando a gente erra, a gente tem uma mania de achar que Deus não vai querer mais falar com a gente, que Deus nos odeia, mas o Senhor está sempre ali. E a gente deve, é claro, pedir perdão com sinceridade, procurar não fazer mais aquilo. Só que a gente não pode pensar que é quando a gente erra que a gente não pode mais voltar com o Senhor. Mas é quando a gente erra que a gente deve procurar o Senhor mais ainda e tentar não fazer aquele mesmo pecado novamente. Então, eu espero que vocês possam ter entendido um pouco dessa mensagem desse vídeo. E é claro que tudo venha a ser pela glória e pela graça do Senhor. E eu espero ter ajudado você um pouquinho a entender, e como eu também, aqui me ajuda eu mesmo também. Então é isso. Então procure sempre viver uma vida em santidade, devoção, procurando sempre buscar o Senhor, procurando agradar o Senhor com a sua vida, e que as pessoas possam ver um brilho em você que não seja de você, mas sim de Cristo. E que Jesus possa estar lá no céu muito alegre pelos seus atos. Então é isso. Um beijo. Que Deus possa abençoar você e sua família, e até o próximo vídeo. Um beijão!